Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nesta manhã, hoje dia 21 de março de 2023. Hoje estaremos fazendo a leitura do livro de 2 Samuel, capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 39. Já estamos no penúltimo capítulo. Amanhã a pastora Maria termina o livro de 2 Samuel. Está escrito assim, a partir do versículo 1. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido de Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota na terra, ou da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, e em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém, os filhos de Belial serão todos como os espinhos que se lançam fora, porque se lhes não pode pegar com a mão, mas qualquer que os tocar se armará de ferro e de haste, de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Os 37 valentes de Davi. Estes são os nomes dos valentes que teve Davi. Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitões. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus até lhes cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar o seu despojo. E depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Estes, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da saga a Davi, na caverna de Adulão. A multidão dos filisteus acamparam no vale dos Refaíns. Davi estava então no lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi, porém ele não quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. E disse: guarda-me, ó Senhor, de que faça tal coisa.
beberia eu o sangue dos homens que foram a risco da sua vida? De maneira que não a quis beber. Isso fizeram aqueles 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era a cabeça de 3, e este alçou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha nome entre os 3. Porventura este não era mais o mais nobre dentre os 3, pois era o primeiro deles. Porém os primeiros três não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso, de Cabzeel, grande em obras. Este feriu 2 fortes leões em Moabe. E desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova, no tempo de neve. Também este feriu um homem egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança. Porém Benaia desceu a ele com um cajado, e arrancou a lança da sua mão, e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os 3 valentes. Dentre os 30, ele era o mais nobre, porém aos 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre os seus guardas. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30, que eram Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samá, Harodita, Elica, Harodita, Elis, Pautita, Ira, filho de Iques, Tecoíta, Abiezer, Anatotita, Mebunai, Rusatita, Zalmon, Auita, e Maarai, Netofatita, Heleb, filho de Baaná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Ridai, do ribeiro de Gaás, Abi-Albon, Arbatita, Asmavete, Barumita, Eliaba, Saal-Bonita, os filhos de Jazem e Jonatas, Samá, Hararita, Aião, filho de Sarar, Ararita, Elifelete, filho de Aasbai, filho de um Maacatita, Eliã, filho de Aitofel, Gilonita, Herzai, Carmelita, Parai, Arbita, Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Narai, Beerotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, Getrita, Garebe, Getrita, Urias, Eteu, 37 por todos. Glória a Deus. Pois bem, irmãos, nós vimos aqui, a respeito dos valentes de Davi, nos últimos momentos de Davi. E olha que interessante, o último não poderia ficar de fora, o que Davi fez com Urias, o Eteu, onde praticamente deu a ele a sua sentença de morte, Ele foi morto em guerra, ele foi morto em ação, ele foi morto na batalha. Porém, não deixou de ser honrado a memória dele por tudo que Davi fez. Infelizmente, o erro de Davi, mas não deixaram de honrar a memória não só de Urias, mas se lembraram de todos os valentes de Davi, ao ponto de que
Olha que interessante, Davi só tinha um desejo no campo de batalha ali, ele comenta, talvez ele fala com ele mesmo, ele nem se deu conta, ai que me dera em beber das águas do poço de Belém, né? E 3 homens saíram, foram lá enfrentar o perigo, enfrentar o obstáculo, enfrentar os desafios, enfrentar a morte contra os exércitos inimigos e chegaram lá, pegaram a água e trouxeram para Davi. Olha o que é homens com um propósito de servir, de estar, né, das qualidades desses homens prontos para servir, totalmente fiéis ao rei, né? Por Davi eles matavam e por Davi eles morriam, porque viam em Davi um potencial, viam em Davi algo diferenciado que era a unção de Deus sobre a vida dele. Que nós que estamos fazendo a obra de Deus possamos absorver, né, olhar a qualidade desses valentes de Davi e nós também sermos como os valentes nos dias de hoje, para fazer a obra do Senhor, para cuidar da obra do Senhor com zelo, com responsabilidade, com compromisso, para fazer tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Esses homens não faziam as coisas só na frente de Davi, quando esses homens estavam lá na guerra, quando esses homens estavam longe de Davi, eles tinham o mesmo propósito e o mesmo princípio, porque quem é fiel de perto e também é fiel de longe. Quem tem compromisso quando o líder está perto ou quando o líder está longe. Quem executa tem certeza da sua convicção, do seu chamado, da sua responsabilidade e executa aquilo que foi colocado nas suas mãos, ele executa. O líder, o pastor, estando perto ou estando longe. Que nós possamos ter, né, mais homens e mulheres como esses valentes de Davi. Pessoas que lutam, pessoas que perseveram, pessoas que não desistem, pessoas que não abrem mão, pessoas que firmam, né, o compromisso verdadeiro, não com um homem. Aí que está algo muito interessante. Davi, os homens valentes de Davi não tinham compromisso com Davi, porque ele era o rei, ele era a autoridade. E nós temos que ter o nosso compromisso não com o pastor, não com o líder, mas sim com o nosso rei, porque ele é a autoridade. Se ele te chamou para cuidar de um departamento, faça com excelência. Se ele te chamou para fazer algo na igreja, faça com excelência. Não dê crédito aos problemas, não dê crédito às lutas, não dê crédito às pessoas. Dê crédito e valor verdadeiramente a Deus. Ele que te chamou, é Ele que vai te capacitar. É Ele que te chamou, é Ele que vai preparar todas as coisas para que você possa desenvolver o seu chamado com qualidade. Enquanto você ainda não é o cabeça, enquanto você ainda não está na frente, seja fiel no pouco, seja fiel naquilo que o Senhor te colocou, aonde o Senhor te colocou ou naquilo que você está fazendo, seja fiel no pouco e no mundo e no muito você vai ser colocado. Isso é promessa de Deus para as nossas vidas. Então fica firme que o Senhor vai cumprir na tua vida o seu chamado, aquilo que Ele tem para a tua vida, Ele vai cumprir, Ele vai executar, tá bom? Deus abençoe o seu dia. Mais uma vez quem vos fala é o pastor Mateus da Igreja Apostólica Sol da Justiça. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe e guarde você e toda a sua família, em nome de Jesus.